Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, há quase 6 meses, distinguido com o convite desta comissão, aqui estive para manifestar posição contrária à privatização da Companhia Vale do Rio Doce e à consequência imediata dessa medida, que seria a desnacionalização do seu valioso patrimônio. Retorno hoje ao mesmo plenário, só que desta vez para externar a minha repulsa e a minha revolta contra a incompetência, a ignorância, a ignomínia e, sobretudo, contra o procedimento antipatriótico com que vem sendo conduzido todo esse processo da Vale. Tentei demonstrar-lhes, na oportunidade anterior, que o principal objetivo da nova ordem inaugurada pela Pax Borealis é dividir o mundo entre 2 tipos de estados: os estados transformadores e os estados extratores. Aos últimos, até agora conhecidos pelo nome de subdesenvolvidos, caberá, daqui por diante, a inglória tarefa de fornecer aos primeiros os recursos naturais de que necessitam para elevar cada vez mais os padrões de vida dos seus habitantes. Como reforço ao que asseverei na ocasião, mostrei que os estados industrializados da atualidade, os transformadores, já estão envolvidos por carências de matérias-primas de todas as origens, sejam elas do reino animal e vegetal ou da natureza mineral. Cheguei mesmo a incluir, entre essas carências, a energia e a água potável, esta última, o problema mais sério da humanidade no próximo milênio. Tudo isso enfatizei na ocasião, fruto do consumo voraz desses bens que o próprio progresso suscita. Daí o interesse dos estados prósperos em forçar a abertura das portas dos compartimentos econômicos dos estados atrasados, para torná-los apenas extratores. Tal estratégia, vale dizer, não é original, pelo menos para a América Latina. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América tentaram implantá-la nos demais países do continente, convocando uma conferência interamericana, realizada no Castelo de Chapultepec, no México, onde o tema principal foi a Open Door Policy, política de portas abertas, oferecida a todos os que lá compareceram. Hoje, no entanto, a situação se agravou, tornando crítica a dependência dos transformadores em relação aos bens da natureza mineral, inclusive o petróleo, exatamente por serem eles irregeneráveis, isto é, bens de uma só colheita. O quadro que estou mostrando revela esse grau de dependência e foi extraído de um livro francês, Géopolitique des ressources minières. Como os senhores podem ver, há uma quantidade de notas 100 enorme nesse quadro, e algumas beirando a nota 100. Isto aí é o percentual de dependência de cada um desses blocos, Estados Unidos, Comunidade Econômica Europeia e Japão, em relação a minerais. Pode apagar. Imaginem os senhores que apenas para reduzir tal vulnerabilidade, na hipótese de interrupção temporária das vias normais de suprimento desses materiais críticos,
os Estados Unidos da América mantêm estoques pré-fixados de 93 substâncias minerais, cujo valor total ascende a 13 bilhões de dólares, superior, portanto, à suspicaz avaliação do patrimônio da Companhia Vale do Rio Doce. Esse estoque, essa pilha de minerais estratégicos, é para durar 3 anos apenas, é para sustentar os Estados Unidos durante 3 anos. Como compará-la com o patrimônio da Vale do Rio Doce? Cabe aqui a abertura de um parênteses no que eu pretendia dizer para um comentário profundo. Tenho visto perplexo a propaganda governamental tentando justificar o injustificável, ou seja, a venda da Vale. Afirma uma delas que mesmo com a venda da empresa para estrangeiros, as jazidas e as minas aqui ficarão. Os idealizadores desse quadro, ou defensores dessa ideia, deveriam ser despachados para os Estados Unidos da América, com a missão de localizar nas pilhas do estoque estratégico lá existente os minérios de manganês, oriundos do Morro da Mina, em Lafayette, e da Serra do Navio, Amapá, que para lá foram todos transmigrados, a fim de garantir o funcionamento contínuo das indústrias desse previdente país. Os acidentes geográficos ainda permanecem no território pátrio, mas os minérios não. Há uma outra mensagem hilariante que elimina a importância dos recursos naturais para o progresso de um país, destacando a educação e a saúde como os únicos requisitos que pesam nesse mistério. Ora, pergunto eu, o que pode realizar o homem saudável e educado no vazio, no vácuo? Se só esses 2 fatores pesam, por que os estados extratores mobilizaram tanta gente e gastaram tanto dinheiro para expulsar as tropas de Saddam Hussein do pequeno Kuwait? Se o que vale é só educação e saúde, não havia necessidade de tantas vidas e de tantos recursos despendidos. Minério não é commodity. Aceitaria de bom grado uma campanha de esclarecimento do governo, desde que calcada em argumentos verdadeiros. Não se pode admitir, contudo, que o erário pague para a produção de propaganda mentirosa, destinada a iludir a população. Os fatos que revelei, antes do parênteses, indicam não só o calcanhar de Aquiles dos países ricos, ou seja, aquela dependência, mas também o objetivo maior da nova ordem que tencionam impor à humanidade. A nova ordem dos países industrializados tenta engrupir os povos mais atrasados, sobretudo aqueles dirigidos por indivíduos de visão curta e ambição desmedida, com as mesmas ideias expostas em Chapultepec, agora justificadas como fruto da própria evolução, que está a exigir economias globalizadas ou sistemas produtivos integrados para espargir o progresso pelos 4 cantos do mundo. Lorota pura! Escancaradas as portas dos compartimentos econômicos dos países subdesenvolvidos, serão eles reduzidos à condição de extratores, isto é, fornecedores de recursos naturais para os integrantes do bloco industrializado, agora assumindo de fato a função de transformadores. A nova divisão do mundo, com umas poucas entidades políticas independentes, portanto soberanas, e um grande número de vassalos, portanto desprovidos de soberania, ou, como preferem os neoliberais, dotados de soberania limitada, como se houvesse meia virgindade.
será mantida indefinidamente, por arte de simples armadilha econômica, que já vem sendo testada há muito tempo. Os vassalos permanecerão sempre endividados perante os suzeranos, pois serão forçados a vender os seus recursos naturais por preços aviltados, eis que fixados pelo cartel de compradores, e, ao mesmo tempo, ver-se-ão compelidos a adquirir produtos manufaturados a preços correntes nas regiões mais ricas do planeta. Exemplo clássico dessa iníqua relação de trocas nos é dado pelo próprio setor mineral, o mais sensível de todos os ramos da economia. Isto porque mineral não se renova, só dá uma safra. Tudo o que se lavra no mundo só representa 5,45% do produto mundial bruto, como mostrado naquele quadro. Enquanto o que resulta dessa operação extrativa, após a etapa de beneficiamento, corresponde a mais de 40% desse mesmo indicador. Portanto, o resultado da operação neoliberal, como pode ser denominado o esquema de submissão introduzido pela nova ordem, será a dependência total e perene dos países subdesenvolvidos que se deixarem tragar por essa nova onda colonialista. No Brasil, a operação neoliberal segue de vento em popa, o que não é de admirar, pois o nosso país é alvo prioritário dos transformadores, pelo fato de ser o campeão mundial dos recursos naturais. E também por contar nos quadros de dirigentes com pessoas, como já disse, incompetentes e ambiciosas, que não vacilam em trocar os nossos direitos de primogenitura por uma pequena porção de lentilha cozida. O iminente butim da Companhia Vale do Rio Doce, juntamente com o fim do monopólio estatal do petróleo, constituem o clímax da operação neoliberal no Brasil. Daí por diante, perder-se-á a cerimônia. Daí por diante, disse, perder-se-á a cerimônia e permitir-se-á a desnacionalização total da economia do país. Por sinal, no setor privado, a cerimônia já se desvaneceu há algum tempo, como demonstram as seguidas aquisições de empresas nacionais por pessoas de fora, inclusive a recente compra do Banco Bamerinos por um grupo financeiro inglês que, tendo prosperado em Hong Kong, apresta-se para colonizar outra região, às vésperas de sua expulsão da antiga possessão que retornará à soberania da China. Nenhum país dirigido por homens sérios pode permitir a admissão de bancos estrangeiros no varejo bancário, por não ser cabível que a poupança de um povo reverta em benefício de outros povos. Consumada a venda da Vale, eliminar-se-á a grande barreira postada para evitar o domínio total do subsolo pátrio por mineradoras estrangeiras. Transferida a Vale para mãos estrangeiras, controlarão esses todas as reservas de ferro do país. O quadro que eu estou mostrando... Bom, antes disso, um lembrete, um recado do velho Otto Maul, geopolítico da escola alemã. A ocupação econômica, a ocupação do compartimento econômico do Estado equivale à conquista do território desse Estado pela força. Vira agora. Este quadro que eu estou mostrando aí revela como estão distribuídas as jazidas do Estado de Minas Gerais, retirando o que está com a Vale. 44% em mãos estrangeiras. Ali tem uma MBR
que muita gente pensa que é brasileira, mas não é. Nunca foi. Está lá. Então, todas as reservas de ferro do país passarão para mãos estrangeiras. E, além disso, várias outras reservas serão controladas. Notem este novo quadro e vejam quantas vezes aparece nele a Anglo-American Corporation of South Africa, que foi a empresa escolhida adredemente para ganhar o leilão da Vale, pelas condições impostas previamente no leilão. Ela já está ali presente. Vire o quadro. Hã? Eu falarei daqui a pouquinho. Estamos aí no ouro, onde também está presente a inefável Anglo-American, que deveria ser eliminada da concorrência pelo fato de produzir ouro e pelo fato da Vale estar se transformando numa grande produtora de ouro. Da mesma forma que eliminaram as empresas que produziam muito ferro, minério de ferro, deveriam ter também eliminado as empresas de ouro, já que ela é uma concorrente da Vale. E ela está com a sua produção cadente, decrescente. Ela produz hoje 400 toneladas, mas só tem reservas para 11 anos. A Vale está com produção crescente, ascendente. Pode passar outra. Aí há outras reservas minerais, com a sua distribuição, onde também aparece a Anglo-American. Então, essa venda para a Anglo-American transformará a Anglo-American em monopolista do nosso subsolo, o que é um absurdo. Além desses minerais que eu citei, também vão ser transferidos para mãos estrangeiras, junto com a Vale, o manganês, o alumínio, o caulim, o cobre, o zinco, o níquel, o titânio, o molibdênio, o tungstênio, a prata, a platina, o paládio e ainda o potássio. Transferida a Vale para mãos estrangeiras, os brasileiros perderão o controle sobre a exuberante província mineral de Carajás, ponto de apoio ímpar para a alavancagem do progresso do país. Transferida a Vale para mãos estrangeiras, ganharão esses estrangeiros o trampolim de acesso à Amazônia, uma vez que a estatal brasileira já incorporou ao seu patrimônio mais de 3 milhões de hectares de áreas de servidão e outro tanto de áreas reservadas para pesquisa, justo na região que é o foco de toda a cobiça internacional sobre o território brasileiro. Transferida a Vale para mãos estrangeiras, perdemos nós todos, os brasileiros, parte das nossas entranhas, por estarmos abdicando da prerrogativa de escolher o nosso próprio destino, isto é, renunciando à independência, isto é, renunciando à soberania. Eis as razões principais que me fazem visceralmente contrário ao fechamento da agência de desenvolvimento chamada Companhia Vale do Rio Doce, para dar lugar a uma ou várias empresas mercantis que só visarão o lucro imediato com a transmigração dos minérios, sem qualquer preocupação com os interesses dos brasileiros, ou sem qualquer comprometimento com o futuro dos brasileiros. Há, todavia, outros motivos paralelos, mas igualmente relevantes, que transformam a oposição em exaltada revolta. O primeiro deles é a falta de motivos para executar tal manobra. Com efeito, a Vale é uma empresa que apresenta lucro, que independe de aportes financeiros do Tesouro e, portanto, nada tem a ver com o desequilíbrio das contas públicas, fruto da má gestão do país. Último lucro da Vale.
No tocante ao lucro anual da empresa, é importante que se saiba que já no corrente exercício será paga a última grande parcela do empréstimo contraído pela empresa para tocar o projeto Ferro de Carajás. Concomitantemente, a produção de óleo primário da Vale aumentará de 11 toneladas para 17 toneladas, até atingir a marca de 30 toneladas no ano 2000, quando então entrará no clube fechado dos maiores produtores do metal precioso. Por esses motivos, já no atual exercício, o lucro deverá dar um salto para 700 milhões de dólares, até ultrapassar o patamar de $1 bilhão daqui a 3 anos. Daqui a pouco, se consumarem esta doação, vão dizer que a Vale aumentou o lucro porque passou para as mãos de empresários privados. Não é, não. Acrescente-se ainda o fato da empresa atuar positivamente no sentido de equilibrar as contas externas do Brasil, seja pelas exportações que realiza, mas principalmente pelas importações que vem substituindo, e ainda pela capacidade que tem de atrair recursos externos para financiar novos projetos. Agora mesmo, a própria Anglo-América, sem necessitar leilão, se associou à Vale no Salobo. Não foi preciso leilão. Faz-se nessa altura necessária uma pausa para que se possa comentar o papel da Vale na balança comercial, pois a propaganda adversa veiculada pelo governo anda confundindo a cabeça dos brasileiros. A CVRD capta, no momento, cerca de $4 bilhões para o país, com as exportações de minério de ferro, de minério de alumínio, bauxita, de alumina, de alumínio metálico, vem contribuindo ainda para substituir as importações de fertilizantes potássicos, que ainda hoje oneram o país em mais de $200 bilhões anuais. Até 99, ademais, quando a produção da unidade Taquari Vassouras atingir a sua capacidade nominal, 700 mil toneladas ano, os gastos com importação de potássio ficarão reduzidos a $100 milhões. Além disso, de acordo com o cronograma em vigor, dentro de 10 anos, a Companhia Vale do Rio Doce estará produzindo 1 milhão de toneladas de cobre contido. Fato que colocará o Brasil logo abaixo dos Estados Unidos da América e do Chile na lista dos maiores produtores mundiais. Isto não é hipótese, é um programa que está em andamento, incluindo a exploração do Salobo em parceria com a Anglo-América. Só esse evento representará uma substituição de $200 milhões nas atuais importações e um incremento de $700 milhões nas possíveis exportações decorrentes. Portanto, a participação da Vale no comércio exterior é bem significativa, embora não seja capaz de neutralizar a incapacidade dos dirigentes, responsáveis por importações supérfluas, causadoras do tremendo rombo na balança comercial em 96, superior a $5 bilhões, valor maior do que o governo pretende arrecadar com a venda da Vale. Obrigado, senhor presidente. Então, consumiu-se em bugigangas, no ano de 96, mais recursos do que o que se pretende arrecadar com essa doação da Vale. Há uma outra contribuição da Vale que pode ser considerada insubstituível, por imposição do decreto-lei que a criou, e não por capricho dos seus dirigentes que querem doar dinheiro para o Dom Luciano. A empresa vem destinando cerca de 8% do seu lucro para financiar projetos que beneficiem diretamente as populações das áreas em que se faz presente, atuando assim
como verdadeira agência de desenvolvimento em regiões onde a presença do poder público era ou é ainda débil. Coroando todas essas serventias, a Vale é, como já foi dito, o dique de contenção do avanço estrangeiro sobre o nosso subsolo e, ao mesmo tempo, instrumento hábil à disposição do governo para intervir em segmentos do setor mineral prestes a serem abocanhados por empresas integrantes dos oligopólios da mineração. Diante de tudo o que foi dito, não se deve levar em boa conta a recente declaração do chefe do Poder Executivo, divulgada no dia 27 de março pelo Jornal do Brasil, segundo a qual a Vale não rende nada para o governo. Tal declaração, aliás, merece um reparo, pois a empresa não deve render mesmo nada para o governo. Deve render, sim, e muito, para o Brasil. O dignitário, talvez, já tenha incorporado o modo de pensar de Louis XIV, o rei sol dos franceses, a ponto de se considerar a própria personificação do Estado. E não é. Ora, se a Vale contribui tanto para o Brasil, por que toda essa insistência em vendê-la? A única resposta plausível, descartando-se a desconfiança de uma gigantesca negociata, tão grande que faria esquecer o epíteto negócio da China, que seria substituído por negócio do Brasil. Mas eu descartei isso. Seria a necessidade desesperada dos governantes em manter a aparente estabilidade econômica, pelo menos até que o atual presidente concorra à reeleição. Se a hipótese for confirmada, todos os bens patrimoniais do país, inclusive as empresas ainda sob controle de nacionais, serão vendidos aos estrangeiros, de modo a assegurar o ingresso de dinheiro de fora, no montante suficiente para empurrar para diante a inevitável crise cambial, resultante de uma política econômica de alto risco, como é aquela calcada no endividamento externo. Assim sendo, estaríamos diante de crime ainda mais grave do que o da entrega do patrimônio da Vale, pois estaria em jogo todo o patrimônio dos brasileiros, tão somente para dar sequência a um ambicioso projeto de poder. E há fortes indícios que parecem confirmar essa hipótese tenebrosa. O primeiro deles foi a montagem de um esquema viciado, armado com uma firma de consultoria estrangeira, para direcionar a aquisição do controle da Vale no sentido da Anglo-American Corporation of South Africa, conforme tive ocasião de denunciar a esta comissão no depoimento que prestei no dia 26 de novembro do ano passado. A exclusão das maiores empresas que lidavam com ferro abriu as portas para a Vale para a Anglo-American. E eu já disse que faltou desse critério acrescentar outros concorrentes da Vale, como, por exemplo, as empresas de alumínio e as empresas de ouro, porque a Vale vai se firmar como uma das maiores produtoras de ouro do mundo, e em prazo não muito longo. Outro indício foi aquela que proibia a participação dos fundos de pensão no leilão da Vale, objeto também de discussão na última vez que estive aqui. Tal decisão, que já está ultrapassada, refletiu na época o desinteresse do governo em recolher reais aos cofres públicos com a venda da empresa e, por conseguinte, a ideia fixa de arrecadar dólares, ou seja, vender a empresa para grupos de fora. O terceiro indício que demonstra, já estou acabando, presidente, que demonstra o imediatismo da medida, até mesmo a sofreguidão com que esses dólares são aguardados, foi a concordância com os critérios adotados pela firma Merrill Lynch para avaliar o patrimônio da Vale, que resultaram na depreciação do mesmo até um ponto que propiciaria sua venda acelerada, todavia, sem dar margem à participação dos descapitalizados grupos nacionais,
eu pretendo esclarecer essa depreciação com um exemplo de fácil compreensão pelo absurdo nele contido. Todas as jazidas em poder da Vale mereceram a cotação 0 na avaliação da Merrill Lynch. Entretanto, não é esse o valor usual de uma acumulação natural de minerais, uma jazida, devidamente cubada. No ano passado, a International Nickel Company, INCO, empresa canadense, adquiriu 75% do controle de uma jazida. Isso aí é a capa da, digamos assim, da propaganda dessa negociação saída num número Metal Groups, na revista Metal Groups Economics. Eu tenho aqui o original, se depois quiserem conferir. Pois bem, então eu dizia, a INCO adquiriu 75% de um controle de uma jazida localizada na Baía de Voisey, ilha de Newfoundland, província de Labrador, Canadá. A jazida pertencia a outra empresa canadense, Diamond Fields Resources. O preço da transação, como está indicado ali em cima, foi de 4,6 bilhões de dólares canadenses, equivalente, na época, a 3,4 bilhões de dólares americanos. Quer passar outro? Aí está o que a jazida contém. 165,3 milhões de toneladas de minério, com concentrações de 1,9% de níquel, 1,1% de cobre, 0,08% de cobalto. Considerando-se o preço médio dos metais resultantes da lavra e os critérios adotados para cálculo do valor in situ, o valor dessa jazida foi calculado em 27,226 bilhões de dólares, com o que o preço da compra dos direitos correspondeu a 16,53% de 20,419 bilhões de dólares, equivalentes a 75% do valor in situ, que foi o que foi comprado. Pois bem, se nós compararmos com a nossa jazida do Salobo e adotarmos os mesmos critérios, o preço de Salobo seria 3,64 bilhões de dólares e não 0, como consta da avaliação adotada pelo Banco Neoliberal de Desnacionalização do Estado, BNDES. Entretanto, meus senhores, há diversas outras jazidas em Carajás, todas elas com valor 0. Se valem 0, por que incluí-las na transação? Enquanto isso, apenas para uma informação amena, a Nabisco, National Biscuit Company, que muita gente pensa que é nacional, mas é americana, acaba de ser negociada lá nos Estados Unidos por 28 bilhões de dólares. Os senhores comparem o preço da Nabisco, uma mera fábrica de biscoitos, com o preço da Companhia Vale do Rio Doce, que tem no seu patrimônio um Carajás, verdadeiro delírio mineral. Eu teria mais coisas para dizer, mas eu vou atender ao chamamento do presidente e vou apenas dizer o seguinte: esclarecidos os pontos importantes, teria um outro aí, essa associação espúria da Merrill Lynch com a própria Anglo-América, depois que ela comprou uma corretora, que é a corretora da Anglo-América. Aí isso já começaria a despertar aquelas suspeitas que eu abandonei no início, porque eu não podia crer que fizessem negociatas. Eu tenho muito boa vontade até que provem o contrário. Então, esclarecidos os pontos importantes dessa trama diabólica, urdida lá fora e aqui dentro conduzida pelos entreguistas de plantão, só resta um caminho a trilhar. Reagir com todo vigor contra esta onda colonialista que tenta nos engolfar, cujo alvo imediato é a nossa Vale, mas cujo objetivo maior é a redução do Brasil à condição de Estado extrator, vassalo, portanto, dos países industrializados. E é essa reação vigorosa que todos os patriotas esperam que os parlamentares venham a engrossar. Muito obrigado.
Encerrada a brilhante exposição do brigadeiro, exposição dessa comissão. Então, com a palavra, o almirante Gami Silva. Eu vou começar pela segunda, dizendo que eu não tenho conhecimento desse dado. O meu serviço de informações não acompanhou a visita do presidente à Itália. Agora, a segunda é bastante séria. Até os representantes do Banco Neoliberal de Desnacionalização do Estado andaram espalhando por aí, até dizendo que era até uma piada o que se estava dizendo, porque ele não estava sendo acusado de pagar uma comissão muito alta, mas sim uma comissão muito baixa a Merrill Lynch. Porque exatamente todo o problema da Merrill Lynch começou a partir do valor da comissão cobrada para executar esse tal serviço que estão chamando aí de modelagem para a venda da Vale. A Merrill Lynch cobrou 1,9% do valor global de venda de comissão. E todos os competidores e até comentaristas econômicos, tem até um brasileiro aí que fez parte dessa equipe econômica, Fritz, qualquer coisa assim, que julgou um suicídio esse valor. Eles esperavam qualquer coisa entre 2% e 4%. E disseram que a coisa ia dar prejuízo a Merrill Lynch. E só não daria se duas coisas acontecessem. Uma delas seria se conseguisse a venda de um grande bloco de ações para um investidor estratégico. Palavra bonita, né? Um grande bloco para o investidor. Isso antes de começar até o processo, porque ela estava ainda sendo contratada quando ela pediu esse negócio. E a outra seria a possibilidade de, no negócio, se fazer o que eles chamam aí de trade deal, que é uma espécie de troca de negócio. Vende aqui, revende acolá, etc. E com isso aí recupera, ganha comissões adicionais e recupera o prejuízo. Quer dizer, seriam duas hipóteses que poderiam ocorrer independentemente de qualquer negócio escuso. Acontece que, investigando essa desconfiança do preço muito baixo, verificaram por aí, até simplesmente através da internet, a internet fornece coisas interessantes, que a Merrill Lynch, exatamente no mês em que foi feita a concorrência aqui, ela comprou 51% das ações de uma corretora lá em Joanesburgo, chamada Schmidt Borkum Harry. Aliás, dizem que esse Borkum, que é o B da SBH, é cunhado do presidente da Anglo-América. Mas isso aí não vem, isso aí já é outro, é sociograma, não é organograma. Mas não, e também não tem nada de relevante. O relevante é essa corretora, que era a corretora tradicional da Anglo-América, executava todos os negócios da Anglo-América, passou para as mãos da Merrill Lynch. Exatamente em novembro de 95, quando estava sendo montado aqui a concorrência para escolher quem faria a modelagem da venda. Sim. No momento, posso adiantar, a Merrill Lynch comprou as outras ações. Hoje ela é dona 100% dessa tal corretora. Então aí que está, digamos assim, aí que reside a explicação pelo preço baixo. O possível prejuízo numa ponta, a ponta avaliadora vendedora, seria compensado com as vantagens obtidas na outra ponta, isto é, a ponta compradora. Quer dizer, ninguém vai mandar um vendedor avaliar o imóvel para a gente comprar. Eu acho que nenhum dos presentes aqui toparia um negócio desse. Entregar à mesma firma a avaliação do imóvel e a venda. Não dá. Então,
o que envolve esse problema é essa estreita ligação. Elas não são sócias, mas sempre uma executa os negócios da outra. E notem que são grandes negócios. A Bolsa de Joanesburgo é a maior da África do Sul, e 75% mais ou menos dos negócios da Bolsa de Joanesburgo são com a Anglo-América. Então, essa Borkenhare, Schmidt Borkenhare, era uma empresa forte, mas assim mesmo a Merrill Lynch comprou-a. Isso aí agora, já, digamos assim, foi isso que eu afirmei. Eu, no início, descartei qualquer possibilidade de um negócio do Brasil para substituir o negócio da China. Depois que eu me enfronhei nessa história, eu já não estou mais tão convicto, viu, desse descarte que eu fiz no início. Eu agi de boa fé desde o início e tenho agido assim, mas agora já não estou mais com toda essa boa fé, não. Então eu respondi a sua segunda pergunta. Senhor deputado, eu vou mais além. Eu não considero simplesmente uma questão de soberania. Eu considero uma questão de preservação da independência. É além do que o senhor está falando. E não só a questão da transferência da Vale para mãos estranhas. Eu considero eu sou francamente adepto da teoria do Otto Maul, que a tomada do compartimento econômico equivale à conquista do território pela força. Aliás, eu até vou tentar falar em nome de Otto Maul, que já faleceu há muito tempo. Se ele vivo fosse hoje, ele diria que a conquista do compartimento econômico é pior, por uma razão muito simples. Na época não havia esses problemas ainda, quando ele falava isso em 1920. A conquista do território pela força suscita a imediata mobilização da população inteira, reagindo contra o inimigo, lutando, ao passo que essa conquista do compartimento econômico é sutil. Eles vão se infiltrando, no final dominam a mídia, fazem com que a mídia não divulgue as coisas, e a mídia o faz, porque depende dos anúncios desses elementos. Eles não aparecem aqui com o carimbo estrangeiro. Tem muita gente aí que acha que a Nabisco é uma empresa nova brasileira, essa que eu acabei de dizer, que foi vendida agora nos Estados Unidos por 28 bilhões de dólares, quase 3 vezes o preço mínimo fixado para a Vale, o que é um absurdo. Como é que uma fábrica de biscoito vai valer o que a Vale vale? Desculpe, mas não pode. Então, é muito mais complicado isso aí. Essa invasão é responsável, por exemplo, para o país estranho que está se formando lá na Barra da Tijuca, onde tudo tem nome estrangeiro. Aliás, tem uma novela agora que está ridicularizando isso com muita propriedade. Botou o nome estrangeiro com sotaque nordestino, ainda para complicar a guerra. Então, este é o problema sério que nós temos que enfrentar. Nós não podemos deixar com que nos governe economicamente, porque quem tem o domínio econômico faz tudo, elege quem quer, põe para fora quem quer, faz o que quiser. Então, quanto mais a Vale, ou quanto mais o nosso subsolo, porque eu há muitos anos venho defendendo uma política mineral condigna para o nosso país, porque dentro da minha concepção estratégica, e eu estudo muito, viu? Eu vejo que nós não podemos relegar a plano secundário os minerais, porque eles são de uma só safra. Mineral não é commodity. Commodity são outras.
Eles chamam de commodity para poder comprar. Mas não tem nada a ver, são substâncias essenciais à nossa vida. Nós não poderíamos aqui estar falando se não fossem os minerais. Não teria luz, porque não teriam geladores, não teriam as linhas de transmissão. Nós não teríamos esses microfones, nós não teríamos essas cadeiras, nós não teríamos como preparar alimentos. Talvez não tivéssemos alimentos, porque são os fertilizantes de origem mineral que auxiliam, que aumentam as colheitas. São os corretivos de solo, que também propiciam uma variedade enorme de culturas. Em suma, os minerais estão em tudo, tudo. Até nesse crachá que o senhor tem na lapela e na minha bandeirinha brasileira, que eu sempre levo aqui, para mostrar que vão ter que me matar para entregar esse país. Bom, então, é esta a minha posição. Agora, o senhor falou também em questão de Forças Armadas. Eu não estou aqui como intérprete de Forças Armadas. Eu sou militar da reserva, já estou há mais de 10 anos fora, não aceitei nenhum emprego remunerado para ficar estudando o meu país. Por isso me considero hoje um especialista em Brasil, principalmente em recursos minerais recursos naturais do nosso país. Então, mas eu tenho certeza que os meus companheiros da ativa, que tiveram a mesma formação que eu tive, cultuando os mesmos valores que eu aprendi a cultuar, eles não devem estar satisfeitos com essa situação. E a prova disso é que o presidente do Clube Militar, recentemente, fez uma enquete entre os sócios do Clube Militar. O Clube Militar congrega mais de 20 mil associados da ativa e da reserva. Não são só da reserva, não. Todos os da ativa o são. E o resultado dessa enquete foi 80-20. 80% contra e 20% a favor. Então, embora eu não seja intérprete do pensamento dos meus companheiros, eu estou dando um número recente, irrefutável e irretorquível. Creio que respondi às suas perguntas. Muito obrigado, deputado. Eu entendi que a sua pergunta se centralizava numa previsão do que ocorreria com a Petrobras. É isso? Bom, a Vale do Rio Doce, eu já disse que será a Vale é o dique de contenção, é o último bastião a ser vencido aqui no nosso país para a entrega de todo o nosso patrimônio. Aliás, eu vou aproveitar essa pergunta, que eu queria ter dito alguma coisa com relação à pergunta do deputado Haroldo Lima. A Vale teve e ainda poderá vir a ter, se não for desfigurada, um papel importantíssimo aqui no Brasil, que talvez a maioria dos que aqui estão presentes não tenham conhecimento, talvez tenha passado desapercebido. A Vale, durante muito tempo, era um peão à disposição do governo para intervir em setores que estavam correndo o risco de cair nas mãos dos membros dos oligopólios do setor mineral. Eu, na última vez que estive aqui, presidente, eu mostrei que, por uma fatalidade geográfica, viu, a mineração ela tende para o oligopólio. Não há como impedir isso. Então, há oligopólios setoriais dentro do setor. Então, há o oligopólio do alumínio, há o oligopólio do cobre, há o oligopólio do níquel, por exemplo. A Inco, essa que eu lhe mostrei, esse papel, comprou isto aí para ficar com 40% das reservas de níquel, porque ela tem como oponentes a Falcon Bridge e a Société Le Nickel, francesa, que explora o níquel da Nova Caledônia. Então,
quando esses membros dos oligopólios começavam a tomar conta de setores aqui no Brasil, o governo jogava a Vale em cima. E é por isso, esta é uma das razões pelas quais a Vale hoje não dá mais lucros, não tem mais lucros, porque ela consumiu boa parte dos seus lucros passados entrando em projetos que o governo determinava. Vou lhe dar um exemplo. Um desses projetos até tenho o prazer de dizer, tenho a honra de dizer que foi provocado por mim, quando presidente do Grupo Executivo para a região do Baixo Amazonas. Os membros do oligopólio do alumínio, 3 das irmãs do alumínio, estavam tomando conta dos depósitos do Trombetas. 2 bilhões de toneladas de minério lavado e seco. Nós tínhamos que ter alguém lá para comandar esse oligopólio. E lá foi a Vale do Rio Doce, a escalada para entrar no setor de alumínio. O próprio setor de ouro, a Vale recebeu incumbência de entrar. Agora está entrando no caulim. Há uma grande reserva no Brasil de caulim do tipo revestimento, que é chamado por aí de tipo coating. Ali na tal cidade de Greenville, essa que está passando na televisão agora, que todo mundo fala inglês, é de tipo coating, talvez, não sei como é que eles pronunciariam, mas é um caulim de grande valor, porque todas essas publicações, essas revistas bonitas, que vêm com páginas com papel lustroso, etc., precisam desse caulim para revestir a celulose, para revestir o papel. Então, a Vale entrou nesse circuito para que não caísse nas mãos dos ingleses que detinham o monopólio desse caulim. E assim por diante. Bom, e agora, outra recente também, a Vale foi obrigada a entrar no potássio de Sergipe, com o qual ela não tinha nenhuma intimidade e já está explorando. E a ela estaria destinado o potássio do Baixo Amazonas, que nos vai deixar com 7,7% das reservas mundiais de potássio. 7,7%. Então, esse papel, se o governo abrir mão da Vale, ele perderá, ele não terá mais esse peão à disposição para intervir nos diversos setores, eliminando, digamos, o risco dos grupos que fazem parte dos oligopólios tomarem conta disso aí e deixarem o Brasil sem poder de decisão. Então, esse é um dado importante. Agora, quanto ao que o deputado me perguntou sobre a Petrobras, esse problema é profundo. Esse problema precisaria muita meditação, como, aliás, nós já conversamos antes dessa reunião, porque nós, infelizmente, não temos no Brasil uma política mineral. Aqui não se sabe o que fazer com uma política energética, aliás. Não se sabe, não temos mineral e nem temos energética. Não se sabe o que fazer em termos de energia. E a prova disso é que nós estávamos no caminho certo com o programa do álcool, recuamos, estamos hoje importando mais petróleo. Eu não sei se os nossos dirigentes sabem que nós estamos terminando uma era dos hidrocarbonetos, estamos ingressando em outra, chamada dos carboidratos, porque o petróleo, ele vai acabar, não vai acabar, mas ele vai deixar de ser usado como combustível, porque é escasso, e vai ser reservado para usos mais nobres, como na indústria petroquímica, da qual nós não podemos prescindir ainda hoje. Então, no momento em que se abre o leque para pesquisa de petróleo, mesmo sabendo que a Petrobras não tem recursos para explorar o nosso subsolo, em busca de explorar as nossas bacias sedimentares, na mesma intensidade, por exemplo, que os Estados Unidos, eu já havia antecipado aqui
Todas as perfurações que a Petrobras fez, desde o início até hoje, não chegam ao número de poços que é perfurado num ano nos Estados Unidos da América. Não chegam. Mas acontece o seguinte, ou mal ou bem, ela já chegou a um patamar que já nos permite a autossuficiência, desde que retomados os projetos alternativos que têm sido abandonados. E, com o correr do tempo, com a capitalização, ela terá condições de atingir níveis maiores. Aberto agora a produção de petróleo, eu até acredito que em um lapso curto de tempo se chegue a aumentar muito a produção. E aí eu faria uma pergunta, que é pertinentíssima, desculpe o exagero. O que o Brasil pretende fazer se descobrir petróleo em quantidade, além de se tornar autossuficiente? Exportá-lo? Isso é um suicídio. Um país inteligente jamais faria isso. E a prova é que os países inteligentes estão estocando petróleo. A reserva de petróleo dos Estados Unidos da América é estocada in situ, ou seja, lacrados os poços. Nós teríamos que fazer o mesmo. E como nós vamos remunerar as empresas que descobriram o petróleo, esse petróleo adicional, para impedi-las que usem esse petróleo para abastecer os outros países previdentes, os outros que não querem gastar as suas reservas? Como faríamos isso? Nós vamos pagar duplamente? Eu sou da teoria, que eu acho que está certíssima, ninguém me convenceu ainda do contrário, que é preferível nós seguirmos para e passo e chegarmos aonde nós queremos sem essa participação, porque nós não ficaremos dependentes de revogar contratos feitos, o que é sempre ruim para um país mormente, um país dependente economicamente. Então, eu sou contra também essa abertura por isso. Opinião. Deputado, eu gostaria que... Eu vou tentar responder por etapa, mas o senhor, num dado momento, se eu não tiver respondido alguma coisa, o senhor, por favor, me dê uma cutucada. Exatamente. Olha, esta questão é uma questão muito interessante. Nós, em primeiro lugar, falta-nos uma política mineral. Eu já tinha dito isso antecipadamente, não sei se o senhor chegou a escutar. O Brasil não sabe o que fazer com os seus minérios. Eu vou lhe dar até exemplos. Exportar minério não é vantajoso para ninguém. Minério vale 5,25% do produto mundial bruto, o minério bruto. Inclusive os combustíveis, tanto carvão mineral quanto os hidrocarbonetos. Ao passo que, depois de beneficiados, esses produtos, que é tudo isso que anda por aí, feitos com esses minérios, eles quase que chegam à metade do produto mundial bruto. Então, uma análise rápida e curta e grossa, viu, revela que minério não é bom para ser exportado. Mas, infelizmente, os países precisam manter certos fluxos. Se nós tivéssemos uma política inteligente, nós faríamos essas exportações casadas. Quer minério de ferro, mas vai fazer uma siderúrgica, vamos fazer uma siderúrgica por aqui, vamos beneficiar o minério. Porque há uma diferença brutal. O senhor faz uma tonelada de alumínio metálico com 5 toneladas de bauxita. A tonelada de bauxita está a 18 dólares, digamos que esteja 18. 18 vezes 5 dá 90 dólares, não é isso? Pois bem, essa tonelada, esses 90 dólares, vão se transformar em 1.600 dólares, que é o preço da tonelada do alumínio metálico. E se depois o senhor transformá-lo em vigas, perfis, etc., ainda valoriza mais ainda. Quer dizer, o beneficiamento valoriza terrivelmente.
esses grupos mineradores, eles pagam pouco, pagam pouco o preço dos minérios, porque eles tiram a diferença nos manufaturados posteriormente. Como eles pegam muito minério fora, eles pagam a preço vil o minério que levam e depois ainda lucram em cima da gente, mandando os produtos manufaturados. Então, em princípio, exportar minério não é bom, mas os países, alguns países, em várias ocasiões, em vários momentos da sua história, eles precisam fazer isso. Mas o que é importante é que haja uma política mineral que determine ritmos para que não se esgotem as minas rapidamente, para que sobre alguma coisa para gerações futuras. Ritmos, por exemplo, que o governo não impôs a Serra do Navio, a Bethlehem Steel na Serra do Navio, e fez com que essa jazida se esgotasse. Ela hoje não tem praticamente nada mais do minério de manganês a 40% MN. Então, é preciso que haja ritmo. O governo tem que comandar. Bom, já de início é muito complicado comandar grupos estrangeiros, porque envolve dezenas de condicionantes, fatores condicionantes. E é por essa razão que todos os países esclarecidos, os países não são esclarecidos, os homens é que são, todos os países dirigidos por homens esclarecidos impõem condições à propriedade de jazidas e minas. Os mais liberais, não são nem os neo, são os liberais mesmo. Esses mais liberais normalmente exigem mais de 50% das ações nas mãos de nacionais, porque aos nacionais eles podem impor, e aos grupos estrangeiros há sempre um certo desconforto em fazê-lo, pelas implicações que existem. Então, daí a necessidade, viu, em se nacionalizar o subsolo. E é por isso que todos os países o fizeram. E agora, infelizmente, eu com tremendo pesar, vi o Congresso Nacional, fazendo o papel de Assembleia Constituinte, voltar à lei antiga, desnacionalizando o nosso subsolo. Porque ele foi nacionalizado na Constituição de 88. Já tinha... E veja só, quando o embaixador Adolfo Berle Júnior, que influiu grandemente na queda do Estado Novo, mas influiu porque interessava naquele momento aos Estados Unidos obter minérios e petróleo no Brasil. Aliás, isso está bem claro, há um livro recente que dá testemunho disso, relatórios até, viu? E quando ele fez toda aquela manobra, foi exatamente para destruir o que a Constituição de 37 havia reservado só para nacionais. 45, depois da redemocratização naquela ocasião, foi aberto. 88, fechado, e agora, menos de 2 anos depois, aberto. E sem nenhuma vantagem para o país. Porque essas empresas só vão investir aqui no que elas tiverem necessidade lá fora. Elas não querem o nosso bem. Elas querem os nossos bens, como dizia o padre Antônio Vieira. Bom, eu acho que eu respondi alguma coisa. Senhor presidente do solo. Bom, eu só posso imaginar o negócio dessa história da estrada de ferro se o governo um belo dia disser: não vou mais circular trem, portanto vocês não podem mais levar minério. Não vejo outra. Mas isso aí seria mais eficiente se nós tivéssemos a coragem de fixar ritmos. Dizer, só pode extrair tanto por ano. Ponto. Agora, o outro negócio, a outra pergunta. Está preservado só porque está aqui? Meu Deus! Diga a esse senhor que lhe deu essa informação para que ele compre uma passagem aérea para 2 lugares em especial. Primeiro para o Amapá e vá sobrevoar a Serra do Navio. Ela está lá ainda, só que sem o manganês.
Mande ali aqui, em Lafayette, em Minas, aqui no caminho de Belo Horizonte. Tinha lá o Morro da Mina, 10 milhões de toneladas de manganês. A United States Steel levou tudo. Então esse negócio de dizer que está preservada a soberania é uma balela. Quero ver o governo, depois que entregar, ele impor determinadas condições que não estão escritas hoje. Isso é muito complicado. E é por essa razão, exatamente, não é por outra, que todos os países civilizados do mundo exigem esse controle. A Austrália e o Canadá, que são nossos, eu diria, rivais na produção de minerais, o Canadá provavelmente será a segunda maior potência mineral do planeta. Porque a primeira seremos nós, hein? E seremos nós com a Amazônia só. Não precisa o resto, não. O que está no resto do país vem de quebra. Posso lhe afirmar isto. É pena que eu não possa me estender aqui por um dia, que eu lhe provaria o que eu estou dizendo. Eu sei o mapa da mina da Amazônia, todinho. Então, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte: nós vamos ser os primeiros. Quer dizer, seremos se mudarmos essa orientação insana. Se continuarmos assim, nós não seremos nada, seremos colônia. Mas o Canadá, por exemplo, e a Austrália, eles promoveram a canadization e a australianization. Na Austrália, nem as empresas inglesas podem ficar com a maioria do capital. E, no entanto, eles têm a mesma rainha. Mas não podem, tem que ser canadense. E por aí afora. Posso lhe citar outros países. Então, essas coisas não podem ser decididas assim, com uma penada. Vamos vender, vamos fazer isso ou fazer aquilo. Isso é preciso ter conhecimento, competência e elaborar uma política de longo prazo que perdure, que não esteja sujeita a chuvas e trovoadas, ao capricho de A, B ou C. Isso é que nós precisávamos ter feito. E é por isso que eu sou frontalmente contra essa privatização. E vou fazer mais aqui uma coisa para que os senhores fiquem bem cientes do meu modo de pensar. Eu não sou estatizante. Dentro da linha de pensamento geral, eu seria privatizante. Agora, eu sou nacionalista. Eu não admito meu país sendo comandado por outrem. Eu quero o comando do meu país aqui dentro. Muito obrigado.